Na luta contra o Capitão Ginyu, Goku elevou seu Ki a incríveis 180 mil de poder de luta com auxílio do Kaioken. Mas o mesmo, o Goku, disse que aquele nível não estava nem perto do limite máximo que ele poderia alcançar naquele momento. E aí que fica a pergunta, galera. Qual era o nível do Goku assim que ele chegou em Namekusei? Qual era o limite máximo que ele poderia alcançar utilizando o Kaioken? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre o assunto desse vídeo aqui de hoje. Quanto você acha que Goku chegaria se utilizasse o Kaioken ao máximo na luta contra o Ginyu lá em Namekusei? Melhor ainda, até quanto Goku poderia aumentar o seu Kaioken naquele momento ali? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, antes de começar a teorizar o poder máximo do Goku utilizando o Kaioken na luta contra o Ginyu, eu queria esclarecer aqui algumas dúvidas e também algumas confusões que o pessoal acaba fazendo com o poder do Goku assim que ele chega em Namekusei. Por que eu tô falando isso? Porque na luta contra o Ginyu, a gente viu que o Goku chegou a 180 mil de poder de luta utilizando o Kaioken. Então, aquele poder ali, galera, não é o poder base do Goku. Aquele poder ali é o poder do Goku base utilizando o Kaioken, multiplicando com a ajuda dessa técnica tão famosa que a gente conhece, que a gente gosta tanto. Mas enfim, mas qual era o poder base do Goku então, Rafael? Bom, galera, o poder base do Goku, o que diz aqui o mangá e também o Daisenshu, a gente tem que misturar os dois, porque o mangá é original, eu sempre confundo com o mangá. Então, se as informações do mangá estiverem batendo com a informação do Daisenshu, é claro que eu vou considerar com certeza. Então, a informação do mangá, quando o Goku começa a utilizar o Kaioken para mostrar para o Ginyu até onde ele pode chegar, né, ele já começa no 90 mil. Então, isso indica aqui pra gente que o poder do Goku base era sim de 90 mil sem utilizar o Kaioken. Por isso que ele já começa com 90 mil até o talo, né? E essa informação é confirmada pelo próprio Daisenshu, né, onde ele informa ali, né, afirma que o Goku realmente tinha 90 mil de poder de luta sem utilizar o Kaioken, é claro. Então, partindo desse princípio, se o Goku tinha 90 mil de poder de luta e ele chegou a 180 mil contra o Ginyu, que ele disse que não era o máximo ainda, ele estava muito longe de chegar ao seu máximo, então a gente parte do princípio que o Goku utilizou contra o Ginyu ali o Kaioken aumentado em 2 vezes. Ah, mas Rafael, como assim 2 vezes? Se ele não falou, se ele não gritou 2 vezes. Galera, não é preciso o Goku falar que está utilizando aquela quantidade de Kaioken, aquela quantidade de multiplicação do Kaioken. Por exemplo, no capítulo 313 do mangá, a gente viu que o Goku utilizou ali o Kaioken aumentado em 20 vezes e não falou nada. Utilizou contra o Freeza, ele só falou Kamehameha e o Kaioken já estava em 20 vezes. E outro detalhe também, na própria saga Freeza, no capítulo 312, a gente vê ali que uma conversa, um diálogo entre o próprio Sr. Kaiô e o Tenshinhan, conversando que o Tenshinhan fala que o Goku pode utilizar o Kaioken até 10 vezes ainda para lutar contra o Freeza, então podem ficar tranquilos. Só que o Sr. Kaiô já afirma para o Tenshinhan que ele já estava utilizando o Kaioken aumentado em 10 vezes contra o Freeza. E muito mal a gente via ali, né, aquela áurea do Kaioken, a gente via só o Goku lutando contra o Freeza, mas ele já estava utilizando o Kaioken. Então assim, não é preciso ele citar ali Kaioken 10 vezes, Kaioken 20 vezes, para ele conseguir utilizar. Mas, Rafael, afinal de contas, quantas vezes o Goku poderia multiplicar o Kaioken, né, assim que ele terminou o treinamento na sala de gravidade? Bom, galera, a resposta para essa pergunta é muito simples, porque assim que o Goku termina o treinamento na sala de gravidade, ele mesmo acaba dizendo até quantas vezes ele poderia supostamente, né, aguentar o Kaioken multiplicado. E ele diz ali, né, nessa parte do mangá, né, ele diz o seguinte, que ele poderia suportar o Kaioken até 10 vezes aumentado. Mas, Rafael, se ele utilizou um treinamento na sala de gravidade até 100 vezes, ele basicamente ele multiplicou o treinamento, a gravidade que ele treinou lá com o Sr. Kaiô por 10. Então isso não daria para ele a oportunidade de aumentar o Kaioken em 20 vezes? Bom, vamos lá. Se o Goku treinou na gravidade aumentada em 100 vezes e, teoricamente, a gente pode imaginar que ele poderia aumentar até 20 vezes, isso até faz sentido.
Mas com o Sr. Kaiô, ele acabou treinando com o Sr. Kaiô. Então ele tinha ali o cara que criou a técnica. Então para ele, seria bem mais fácil se ele estivesse treinando com o Sr. Kaiô nessa gravidade, isso seria certeza. E seria capaz até de Goku conseguir multiplicar o Kaioken por mais vezes se treinasse com o cara que criou a técnica, que era o Sr. Kaiô. Mas tem outras situações no próprio mangá, na própria obra, que confirma pra gente que o Goku poderia sim aumentar muito mais vezes do que isso. Do que você está falando, Rafael? Bom, eu acabei de citar aqui agora que Goku, após se recuperar lá na nave do Freeza, ele conseguiu multiplicar, né, o Kaioken aumentado em 20 vezes contra o próprio Freeza. Mas ele depois ficou muito desgastado devido, né, a esse uso de multiplicação do Kaioken. Mas, Rafael, naquela parte o Goku estava bem mais forte, porque ele sofreu um Zenkai. Beleza, mas o Goku só conseguiu suportar esse Kaioken não somente por causa do seu poder atual, daquele momento. Ele conseguiu suportar aquele Kaioken aumentado em 20 vezes justamente por causa do seu treinamento, porque ele preparou o seu corpo para isso. E outra coisa que confirma que o Goku conseguiria sim utilizar o Kaioken aumentado em 20 vezes na luta contra o Ginyu, se ele precisasse, é claro, é o próprio treinamento com o Sr. Kaiô. Por quê? Porque quando ele treina com o Sr. Kaiô, o Sr. Kaiô diz: Goku, você só pode multiplicar o Kaioken em 2 vezes. Mais do que isso, seria praticamente um suicídio. E quando o Goku luta com o Vegeta na saga dos Saiyajins, o que ele faz? Ele acaba multiplicando o Kaioken por 3 e até mesmo por 4 vezes. Então o Goku multiplicou o Kaioken por 2 vezes a mais do que ele supostamente poderia multiplicar. É claro, ele ficou totalmente desgastado e sem condições alguma de continuar no combate. Mas mesmo assim, ele conseguiu utilizar e conseguiu vencer o Vegeta naquela disputa de poder. Então, se a gente trazer isso na prática para o Goku pós-treinamento com gravidade aumentada em 100 vezes lá em Namekusei, ele consequentemente poderia sim, né, utilizar o Kaioken aumentado até 20 vezes e não somente em 10 vezes, como ele mesmo disse após terminar esse treinamento. É claro, teria consequências, assim como ele teve na saga dos Saiyajins após utilizar o Kaioken em 4 vezes e também utilizar o Kaioken aumentado em 20 vezes lá contra o Freeza, mas que ele conseguiria utilizar, isso ele conseguiria. Então, se a gente for calcular aqui o poder base máximo do Goku sem utilizar o Kaioken, que era de 90.000 multiplicado por 20, então o Goku conseguiria alcançar a incrível marca de 1.800.000 de poder de luta. E com esse poder, se ele quisesse, é claro, ele poderia até mesmo derrotar o Freeza na segunda forma, que tinha o poder de 1 milhão e um pouquinho assim, né? Então assim, o Goku com esse treinamento e com essa multiplicação de Kaioken, ele seria capaz até mesmo de derrotar o Freeza na segunda forma, porque teria 1.800.000, é claro, 1.800.000 para utilizar ali e derrotar o Freeza e pronto. Se ele não conseguisse fazer isso, ou se ele resolvesse ficar testando o poder do Freeza, é claro que ele não conseguiria derrotar ele, até porque, né, o Freeza tinha mais transformações e o Goku, consequentemente, ficaria tão desgastado, assim como ele ficou na luta contra o Vegeta e também assim como ele ficou na luta contra o próprio Freeza quando utilizou o Kaioken aumentado em 20 vezes, beleza? Mas como eu sempre digo aqui no canal, é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Vocês concordam comigo? Discordam? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kame.